Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou resolver com vocês aquela lista, a primeira lista sobre trabalho. Bora fazer ela aqui de uma vez. E o exercício que você quiser, você passa para frente e assiste. Então, o exercício 1 tá aqui, ó. Um carrinho é deslocado num plano horizontal sobre a ação de uma força horizontal. Então, uma coisa importante aqui, ó, é um plano horizontal e é uma força horizontal. A força, ela vale 50 newtons. Então, esse é o meu primeiro dado, é isso que eu vou anotar aqui, né? Força, 50 newtons. Sendo 400 J, lembra o que é o J? 400 joules. Joule também era uma pessoa e estudou muito sobre energia e trabalho. Sendo 400 joules o trabalho realizado por essa força, calcule a distância percorrida. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber aqui, ó, a distância percorrida. Como a força é horizontal e o deslocamento também é horizontal, eu não tenho um ângulo. É como se eu tivesse as duas forças apontando na mesma direção. A força e a distância, tá? Então, no caso aqui, eu tenho um vetor que é a força e outro que é deslocamento. Os dois estão apontando na mesma direção, então não tem nenhum ângulo. Outra forma seria ver que eles estão assim, ó. Imagina que eu tenho um carrinho aqui, né? Uma força está aqui, empurrando o carrinho, a força tem essa direção e esse sentido, e o deslocamento do carrinho também está na mesma direção e no mesmo sentido. Então, assim, não tem ângulo aqui. Então, um probleminha muito mais fácil. Nesse caso, o cosseno do ângulo não aparece. Então, a única coisa que você precisa preocupar é trabalho como sendo força vezes o deslocamento, ou a distância percorrida. Como a distância percorrida é exatamente o que eu quero achar, eu só vou substituir os valores. O trabalho vale 400, então 400, igual a força que vale 500, ou 50, né? 50 vezes D. Agora, tá multiplicando, eu passo dividindo, então vai ficar assim, ó. D, né? 400 dividido por 50 é igual a D. Fazer essa divisão é muito fácil, 40 dividido por 5, corta dois zeros ali, né? 40 dividido por 5 é 8, então a distância que ele vai percorrer, 8. Se as unidades aqui estão no sistema internacional, então aqui esse 8 vai estar em metros. Então a distância que percorreu foi 8 metros. Para isso ele gastou 400 joules de energia e uma força de 50 newtons. Beleza com essa questão? Bora para a próxima? Vamos lá, questão 2. Sobre um corpo de massa 10 quilos, então a primeira coisa que eu vou fazer é anotar os dados aqui. Ó. Massa igual a 10 quilos. Inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dele é zero, atua uma força F que faz variar sua velocidade de 20 para 28 metros por segundo. Então, assim, ó, a velocidade inicial dele era zero, né? Aí atuou uma força nele que a velocidade foi para 28. Então, a velocidade final, se você quiser colocar um F aqui, ó, ela vale 28 metros por segundo. Se você ler bem aqui, ó, essa força ela ficou atuando durante 4 segundos. Ou o movimento do corpo durou 4 segundos. Então, eu vou colocar esse dado aqui que também, ele talvez seja importante. Tempo é igual a 4 segundos. Aí, vamos lá para alternativas. Primeira alternativa, letra A. Tá aqui, né? Determine a aceleração do corpo. Então, eu já até coloquei aqui a equação que você vai usar, se você não lembra. Então, a letra A, ela quer aceleração. A aceleração era a variação da velocidade pelo tempo. Ou mais fácil, né? Velocidade dividido pelo tempo. Então, assim, a aceleração vai ser velocidade, nesse caso foi de 0 para 28, então a velocidade é 28, você vai usar só a final. Dividido pelo tempo, né? De 0 a 4 segundos, então foram 4 segundos. Fazendo essa divisão aqui, você vai encontrar que a aceleração vale 7 metros por segundo ao quadrado. A unidade também é muito importante. Então, tá, letra A muito fácil, né? Agora, letra B. Ele quer saber o seguinte, qual que é o valor da força F? Então, vou parar aqui, isso. Qual que é o valor da força F? Então, letra B, não sei a força. Agora, você lembra a segunda lei de Newton? Ela dizia o seguinte, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu não sei a força, eu vou repetir ela aqui. Eu lembro que a massa eu coloquei aqui, a massa é 10. Então vai ser 10 vezes a aceleração que eu achei na letra A. Então 10 vezes 7. Força é igual a 70 newtons. Tranquilo, né? Não esquece a unidade. Agora vamos para a letra C. Vou fazê-la mais aqui, ó. Qual que é o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo de 6 metros, ou por 6 metros? Então, um dado aqui que ele me falou, só para a letra C, é a distância que esse corpo percorreu, que foram 6 metros. Por que eu preciso saber a distância? Porque na equação, eu vou até colocar aqui, ó, na equação do trabalho, aparece a força vezes a distância. De novo, nesse caso, não vai aparecer o ângulo, porque a força e o deslocamento estão os dois no mesmo sentido e na mesma direção.
Então, o cosseno não aparece. O cosseno só aparece quando a força tiver um ângulo assim, ó, entre o deslocamento. Nesse caso, não apareceu. Nem falou sobre, né? Então, o que vai ser o trabalho? De novo aqui. O trabalho vai ser a força, que eu achei que é 70, vezes a distância, que o exercício falou que é 6. 70 vezes 6 vai dar 7 vezes 6, né? 42. Coloca mais um zero. 420 joules. Então, é isso aí. Letra A, B e C. Bem tranquilo, né? Deixa eu tirar um zoom aqui. Tá aí. Então, bora agora para a questão 3. Aqui, ó. Dá um zoom. Um carro percorre uma estrada reta e horizontal em movimento uniforme com velocidade constante de 20 metros por segundo. Tá. Deixa eu anotar aqui, então, o primeiro dado. A velocidade ela é constante, ela vale 20 metros por segundo. Sobre a ação de uma força de 1.800 newton. Então, a força vale 1.800 newton. Exercida pelo motor. Calcule o trabalho realizado pelo motor em 4 segundos. Então, a ideia é assim, qual que é o trabalho durante 4 segundos? Por que ele te deu o tempo, né? Uma coisa curiosa aqui. Ele te deu velocidade e tempo. Então, o que você pode calcular? Se você tem a velocidade e o tempo, você pode calcular a distância. Porque, olha só, se ele quer o trabalho, lembra que o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno? Só que nesse caso não tem ângulo, né? Porque nem falou exercício, nem falou sobre ângulo. Trabalho é força vezes distância. Se eu tenho a velocidade e o tempo, eu descubro a distância. Você pode pensar assim, ó. Vou mostrar aqui. Ó. São 20 metros a cada segundo. Se o tempo desse negócio aqui foi 4 segundos, então quantos metros ele percorreu? Vamos lá, é 20 por segundo. Então é 20, 40, 60, 80. Então, ó, eu vou colocar aqui de preto. A distância que ele percorreu é 20 vezes 4, né? 80. 80 metros. Agora que eu tenho tudo, eu posso achar muito fácil o trabalho realizado pelo motor. Então vai ser força, 1.800, vezes a distância, que é 80. Vamos fazer ó, só 18 vezes 8. Se você fizer aqui do lado, vamos fazer aqui então. 18 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8, com mais 6, 14. 18 vezes 8 deu 144. Aí eu tenho 3 zeros, então vamos colocar 3 zeros aqui. Esse foi o trabalho realizado pelo motor. Então, 144 mil joule. Não esquecer da unidade, tá? Então, olha só, vou até mudar de cor aqui agora. 144 mil joule. Foi o trabalho exercido pelo motor. Beleza? Bora para a próxima. Agora começa a aparecer ângulo. Então, agora aqui, nesses exercícios, eu vou usar, só para a gente já ter em mão aqui, a equação do trabalho quando aparece o cosseno. Vezes o cosseno do ângulo. Então, aqui, ó, θ. Θ é o ângulo. Ele diz assim, ó, um trenó é puxado sobre uma superfície plana e horizontal por uma força F, então eu vou colocar nos dados aqui. Qual que é o valor da força? 600 newtons, né? Então, olha só, F é igual a 600 newtons. O ângulo entre a força e o sentido do movimento é 30 graus. Então, agora, dessa vez aqui, ó, eu tenho um ângulo que é 30 graus. Sendo o deslocamento do trenó igual a 50 metros, calcule o trabalho da força F. Então, ele disse assim, ó, qual que é o deslocamento? 50 metros. E ele quer saber o trabalho dessa força. Então, qual que é o trabalho? Só que ele já me deu um dado aqui, ó. Se ele não tivesse me dado esse aqui, ó, cosseno de 30, é uma coisa que eu teria que saber, né? Então, você tem que olhar uma tabelinha, coloca no Google, cosseno valores. Vai aparecer lá, com certeza. Só que ele já me disse, então eu vou até colocar aqui na frente, ó. O cosseno desse ângulo, do ângulo 30 graus, ele disse que vale 0,86. Agora, com tudo isso aqui, eu vou descobrir quanto vale o trabalho. É muito fácil, porque é só multiplicar. Então, olha só para o lado esquerdo aqui. Força, a força é 600, então eu vou colocar 600, vezes a distância, nesse caso é 50, vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é 0,86. Você pode fazer essa continha aqui, eu vou fazer, para esse vídeo ficar mais curto, eu vou fazer aqui na calculadora. 600 vezes 50 vezes 0,86. 25.800. Então, qual que é o trabalho? 25.800 joules. Beleza. Então, é isso aí. Bem tranquilo, né? Eu acho que é bem de boa. Bora para a próxima? Essa daqui é a mesma coisa da anterior, a mesma coisa. Só que se mudou os valores agora, olha só. A força vai ser 50 e você vai multiplicar por 4 e depois vai multiplicar por 0,8. Por isso, como é igual, eu não vou fazer, mas essa aqui é a mesma coisa da anterior. Agora essa aqui, ela é mais interessante, então vamos fazer essa.
Um homem e um menino deslocam um trenó por 50 metros ao longo de uma estrada plana e horizontal coberta de gelo. Então, despreze o atrito. Aí, ó, o homem puxa o trenó através de uma corda, exercendo uma força de 30 newtons que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. O menino empurra o trenó com uma força de 10 newtons que é paralela à estrada. Considerando o cosseno de 45 igual a 0,71, calcule o trabalho total realizado sobre o trenó. Então, eu vou explicar aqui o que está acontecendo. Veja bem. Primeira coisa, vou dar um zoom aqui. Eu tenho uma pista, certo? Tenho uma pista. E eu tenho um trenó. Imagina que isso aqui é um trenó. O homem está na frente puxando o trenó com uma força. Essa força vale 30 newtons, porque o exercício falou, 30 newtons. E a distância, o deslocamento, o trenó está indo para frente, é claro. Então, assim, o trenó está vindo para cá, ó, que eu posso chamar de D, né? Esses dois vetores, eles formam um ângulo que ele me disse que é 45 graus. Isso aqui é do homem. Agora, o menino, ele está atrás, empurrando o trenó com a força que é paralela ao solo, né? Então, é uma força que ela é assim, ó, paralela. Essa é a força do menino. Então, a força dele vale 10 newtons. A pergunta é, calcule o trabalho total. Então, você está vendo que eu tenho duas forças e eu tenho que calcular o trabalho de cada uma delas. Não posso calcular só de uma, né? Não estaria certo. São duas forças, só que uma delas tem um ângulo. Então, para essa de cá, eu vou colocar aqui, ó. Para essa de cá, como não tem ângulo, ou seja, como o deslocamento está para frente e a força também está para frente, mesmo sentido, mesma direção, tudo certinho, para essa daqui, nós vamos usar trabalho como sendo força vezes a distância. Porque cosseno de zero é 1, então não precisa nem aparecer. Para essa de cá, nós vamos usar a equação inteira, né, que vai ter que aparecer o ângulo. Então, essa daqui, eu vou usar trabalho como sendo a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, não são 45 graus? Não 45 graus. Agora eu vou tirar o zoom e nós vamos resolver, tá? Primeira coisa, esse pequenininho era o menino. Então, o de azul vai ser o do menino, certo? E de preto do homem. Vamos calcular cada um separadamente. Lembrando o seguinte, ó, a distância, ou seja, o tanto que o trenó percorreu é o mesmo para cada. Então, eu vou até colocar aqui, ó. A distância que o trenó andou é 50 metros, tá? 50 metros. Vou colocar assim. Ficou bem feio, né? Mas bora. Então, vamos lá. Agora sim. A força do menino e a distância que o trenó percorreu. Eu vou descobrir o trabalho. Então, o trabalho vai ser 10 vezes 50. Isso é muito tranquilo, né? 10 vezes 50 dá 500. Então, o menino, 500. Agora, vamos descobrir o do homem. Nesse caso, tem um cosseno aqui, né? Só que ele já disse, ó, para usar cosseno de 45 como sendo 0,71. Então, vamos descer aqui. Não esquece o valor, né? Só subindo aqui, olha só. A força dele é 30, então vai ser trabalho, vai ser a força dele, que é 30, o deslocamento, que ainda é 50 para todos, e o cosseno de 45, que é 0,71. Né? Foi isso que ele mandou usar. Agora, você só tem que multiplicar tudo isso. 30 vezes 50 vezes 0,71. Rapidão aqui, ó. 30 vezes 50 vezes 0,71. 1060, né? 1065 joule. Agora, o que é o trabalho total? O trabalho total, somar as duas, eu tenho 500 mais 1065. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter como trabalho total sendo, é só somar as duas, né? Porque eu tenho duas forças, então vai ser 1565 joule. Então, isso aqui é o trabalho total nesse caso. Soma as duas, né? Quanto mais força eu tiver, mais eu somo. Tá? Tranquilo? Eu vou tirar o zoom aqui. Quem quiser tirar um print? É isso aí. Agora, essa aqui são questões de gráfico. Eu não vou fazer essa, porque essa aqui eu acho que eu fiz até em sala. É o seguinte, o trabalho, vou colocar aqui, o trabalho, ele era igual à área, mas não igual exatamente porque a área não tem unidade de joule, né, de energia. Então, a gente fala que é numericamente igual. Aí, você tem que calcular, primeiro, a área do gráfico. O que é a área? Se o gráfico estiver acima, vai ser a área que está aqui, ó, essa parte, cara, acima e com a letra, e acima do eixo X, né? Isso aqui é só calcular a área de um triângulo, é base vezes a altura, divide por 2. Bem tranquilo. Eu vou fazer essa daqui, ó. Essa daqui. Por quê? Essa daqui, ela envolve uma parte que está em cima e uma parte que está embaixo. E ela fala, bem simples, né? Calcule o trabalho. Qual que é o trabalho? Se eu tenho duas áreas, eu vou ter que calcular a área das duas, né? E somar. Nesse caso, eu quero explicar o seguinte. Se ela estiver na parte de cima, aqui, ó, ela é positiva. Positiva. Se ela estiver na parte de baixo, então ela vai ser negativa, é claro. Então, assim, você soma, pega esse, subtrai com esse, você vai encontrar o trabalho. Então, vamos lá. É o seguinte.
eu tenho dois trapézios, se você olhar bem. Eu saio daqui, né? Isso aqui é um trapézio. E esse aqui de baixo também é um trapézio. Como é que calcula a área de um trapézio? Eu vou colocar aqui, a área do trapézio abre um parêntese, base menor mais a base maior, que multiplica a altura e divide tudo isso por 2. Tá? Aí é o seguinte, como é que a gente vai fazer para esse problema? Primeiro tem que saber quem que é a base maior, quem que é a base menor, mas assim, se você achar que é muito difícil trabalhar com trapézio, você pode muito bem fazer o seguinte, ó. Você veja isso aqui como uma sequência de triângulo e quadrado, ou triângulo e retângulo. Então, você tem primeiro esse triângulo, calcula a área dele. Depois, calcula a área desse quadrado, né? Na verdade, desse retângulo. Depois, calcula essa área desse triângulo e por aí vai, né? Triângulo, quadrado ou retângulo, né? Triângulo de novo. O que você achar que é mais fácil. Mas vamos aqui por partes. Então, olha só. Eu vou chamar isso aqui de área 1 e isso aqui de área 2. Vamos calcular primeiro da área 1. Então, ó, qual que é a área dessa primeira parte? É um trapézio, então vai ser a base menor. Qual que é a base menor? Essa parte de cima aqui, tá? Então, base menor é isso aqui, ó. Certo? Essa é a base menor. Aí eu tenho que descobrir quanto que ela vale. Vamos só voltar aqui e ver, então, quanto que ela vale. Ela vai do 2, olha só lá embaixo, ela vai do 2 até o 6. Uma coisa que vai do 2 até o 6 mede 4. Concorda? Então, a base menor é 4. Agora eu tenho que olhar a base maior. A base maior é a parte maior aqui de baixo. Ela vai do 0 até lá na frente, até o 8. Então, se ela vai do 0 até o 8, quanto que ela vale? Ela vale 8, né? Então, assim, vai ser 4 mais 8 vezes, agora aqui, ó, altura dividido por 2. Quem vai ser a altura? A altura é você pegar qualquer ponto e ir até o outro lado, né? Até a parte de cima aqui, ó. Só que essa medida é a mesma dessa daqui, concorda? Então, ela vai do 0 até o 40. Se ela vai do 0 até o 40, ela vale 40. E você divide por 2. Então, vou ter assim, ó, área do primeiro, que ser 4 mais 8 dá 12, que multiplica 40, que divide por 2 dá 20, né? Então, assim, já vou fazer direto. A área do primeiro vai ser 12 vezes 2, isso dá 24. E coloca mais um zero, né? Então vai dar 240. Aí, agora a gente tem que fazer a mesma coisa, só que no de baixo aqui, ó, nesse segundo. Então, vamos fazer. É o seguinte, eu vou fazer aqui embaixo a área do segundo. Então, de novo, é um trapézio, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, a área do segundo vai ser a base menor, a mesma coisa que está desse lado esquerdo aqui, ó. Quem que é a base menor? Base menor é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte. Se você olhar bem lá em cima, ela vai do 9 até o 10. Se ela vai do 9 até o 10, essa base menor vale 1, concorda? Então, vai ser 1, agora eu vou apagar aqui. Agora eu tenho que ver quem que é a base maior, quem que é a base maior do trapézio. Base maior, ela vai aqui, ó, do 8 até o 12. Uma coisa que vai do 8 até o 12, ela vale 4. Vezes a altura. Agora a altura eu tenho que pegar qualquer ponto aqui e ir até o lado mais baixo, né, ou mais alto do trapézio. Nesse caso, ela foi do 0, concorda que ela foi do 0 até o menos 20. Aí eu vou colocar, né, uma coisa que vai do 0 até o menos 20, então ela vale menos 20. Vou colocar aqui. Aí a gente tem que dividir tudo isso por 2. Então eu vou ter a área da segunda parte, vai ser 1 mais 4 é 5. Mais com menos, né, vai dar menos, então já vou pôr um menos aqui fora. 20 dividido por 2 dá 10. E aí eu vou ter que a área 2, ela vale menos 50. Então, é o seguinte, eu achei o valor das duas áreas. A área de cima e a área de baixo. Para calcular o trabalho, eu tenho que somar essas áreas. Concorda? Esse aí era para uma força variável, né? Você soma. Então, quanto vai dar o trabalho? O trabalho vai ser a primeira área, 240, menos a segunda, né? Então, vai ser menos 50. 240 menos 50, isso aqui vai dar 210. Aí sim você coloca a unidade, que é joule. Então, o trabalho tem unidade de joule. Tranquilo? Essa questão é bem facinha, né? Ou não tanto. Mas é só calcular uma área. Não é tão complicado quanto parece. Aí, se você voltar e fizer essa aqui, ó, só lembrar que essa questão ela está pedindo da posição 5 até a 20. Então, você não vai calcular tudo. Você vai pegar aqui, ó, do 5 até o 20. Faz isso aí, ó. Você pode separar. Eu acho que é mais fácil você fazer assim, ó. Veja isso aqui como um triângulo, calcula a área desse triângulo, depois calcula a área desse retângulo aqui, bem grandão. Mais fácil, né? Então, bora agora para 10, a última questão. Essa aqui, ela é muito importante porque ela envolve um outro assunto que eu quero falar mais tarde. Eu tenho um bloco de massa 2 kg, ele é tirado do solo e colocado a uma altura de 5 metros. Então, eu peguei ele e ergui. Determine o trabalho da força-peso. Então, você lembra o que é a força-peso? Força-peso, vou fazer aqui embaixo. Força-peso não é M vezes G, não é massa vezes gravidade?
Agora, imagina só, eu tenho aqui o chão, né, o solo, aí eu pego um bloquinho e eu ergo ele uma certa altura. Então, eu passo daqui para cá. Ergui o bloquinho. Só que eu ergui ele por uma altura que vale 5 metros. A força-peso está aqui acontecendo, né? Ele falou, determina o trabalho da força-peso. O que é o trabalho? Lembra que o trabalho é força vezes a distância? Agora, no lugar da minha força, quem que eu vou colocar? No lugar da força, eu vou... Tirei aqui, né? No lugar da força, eu vou colocar a força-peso. Então, vou fazer aqui, ó. Trabalho vai ser, no lugar da força, eu vou colocar a força-peso. A força-peso não é mg, então vai ser assim, ó, m vezes g. Agora, no lugar da distância, ou do deslocamento, da altura, nesse caso, né, no lugar de d, eu vou colocar h, tá? Isso não muda nada, é só uma letra. Então, vai ficar mgh. Você está vendo que essa unidade aqui é uma coisa que eu queria falar com vocês, esse valor, essa expressão aqui. Essa expressão é o que a gente costuma chamar de energia potencial. Então, o trabalho da força-peso é o que a gente chama de energia potencial. Vou falar dela mais tarde, mas não tem problema, a gente pode calcular aqui, né, já que eu já sei tudo que precisa. O que vai ser o trabalho, então? Vai ser a massa, nesse caso, vamos lá, subir aqui. A massa vale 2 quilos, então vai ser só 2. A gravidade a gente sempre vai usar 10 e a altura que foi erguida é 5. Então, o trabalho é 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 5 dá 100. Então, o trabalho deu 100, né? 100 joule. Bem fácil também, né? A ideia dessa questão era poder mostrar para vocês a relação entre trabalho e energia. Tem uma relação entre trabalho e energia cinética e tem uma relação entre trabalho e energia potencial. Então, tá aqui, ó. Questão 10. Tranquilo também, né? Então, era isso. Valeu, gente. Até mais. Precisando, tamo aí.